Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da D-Cidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre saindo para vocês na forma do episódio número 24. Este que vos fala é o Willy Rocha e hoje estamos começando uma nova série no nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre missões. Nessa série, você vai ouvir um pouco sobre vários campos missionários, sobre a perspectiva de vários missionários que estão comprometidos com o ID do Senhor. Você também está comprometido em fazer o ID? Se não estiver ainda, a partir desse momento, esteja encorajado cada vez mais. E hoje, nós estamos recebendo um querido amigo e eu estou muito feliz com a presença dele. E eu queria expressar isso. E eu digo assim, é verdade. E se é verdade mesmo, né, Dídimo? Se apresente aí, meu amigo. Vamos começar a nossa conversa. Fique à vontade. Pois bem, Juventude Livre, meu amigo Willy, Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Dídimo e esse sotaque arrastado, vocês vão ver aí no decorrer desse podcast. Sou lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, e um jovem envolvido e comprometido com missões. Para ser mais sucinto, né, ficar talvez em melhor compreensão para quem está nos ouvindo, eu fui aluno na EMAD Transcultural em 2019, voltei servindo como obreiro na EMAD de Férias 2020 e agora na EMAD de Férias na EMAD Transcultural 2022 estou como obreiro e servi na que você, Willy, participou agora no período de julho, servi como coordenador dessa EMAD e está sendo uma bênção. Amém, graças a Deus, e foi realmente uma bênção. Tanto é que estamos aqui continuando essa conversa, né, levando isso para mais outras pessoas, né, que possam ser edificadas também. Dídimo, o pessoal já está pensando, aliás, eles já devem saber porque está na descrição do episódio, né, mas diga pra gente qual é o chamado, o que você entende que o Senhor te reservou em termos de missões até agora, para qual... Pois bem, nós temos um chamado universal de ir, de pregar, de anunciar, de todos em qualquer época ou geração. E aí, se tratando de chamado específico, Deus tem me direcionado aos povos muçulmanos, ao pessoal do Islã. Esse é um direcionamento que Deus tem me dado, eu tenho entendido, atendido e me engajando cada vez mais para esse povo. Amém, graças a Deus. E o pessoal... Geralmente, na verdade, todos nós, infelizmente, temos uma concepção já bem forte sobre os povos islâmicos, né? Que muitas vezes eu acredito que dificulta o envio, talvez não o envio, mas a mobilização, né? Dificulta a disponibilidade das pessoas, de nós mesmos, né? De cristãos, porque temos essa barreira contra o Islã, enfim. E eu queria saber como foi esse processo para ti, na verdade, como foi essa história, né? E como o Senhor te chamou, como você entendeu esse chamado. Pois bem, muito bem colocado, duas coisas que você falou. Essa questão de uma visão errada que nós temos dos povos muçulmanos, dos povos islâmicos, essa visão que nós temos. E essa questão, né, de não dificulta o envio, porque aquele que será enviado, ele já está dentro da metodologia, já aprendeu, já entendeu sobre o Islã. Mas realmente a mobilização em si, para chegar-se até ser enviado, tem uma dificuldade devido à mídia, muita coisa que nós vemos errado na internet, algo que nos assusta de primeira instância, e aquilo, com certeza, humanamente falando, nos traz uma dificuldade. Porém, quando nós procuramos estudar, entender e aprender sobre esse povo, de início nós já sabemos que é um povo que Jesus morreu também por eles. No decorrer da conversa nós vamos falar um pouco sobre os radicais, os mais maleáveis, né? Alguns muçulmanos nominais, nós vamos ver isso aí, mas independente, se ele é um jihadista, se ele é um radical,
ou se ele é um nominal por causa da família, da lei do país, Deus enviou Jesus para morrer por eles. Entendendo isso, nós somos direcionados a esse povo. Aí, como eu disse, estudando, pesquisando sobre ele, nós vamos tendo um amor ainda maior por cada um. Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu penso, na verdade, né? Nós mesmos erguemos essas barreiras, né? Que nos impedem a ir mais a outros povos. E isso se aplica a todos, na verdade, né? E eu acho que o Islã talvez seja a barreira da vez, porque, como você bem falou, está sendo bem divulgado já faz um bom tempo, né? Por filmes e notícias e aqui no Ocidente a gente recebe a notícia de uma forma que talvez não é exatamente como aconteceu de fato lá, né? Como acontece de fato lá. E talvez até para desconstruir um pouco essa barreira, né? O que é que você disse que quem já está se mobilizando para ser enviado já está mais preparado, já conhece um pouco mais. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que as coisas realmente funcionam em termos como são esses povos islâmicos de fato, sem o estereótipo que nós conhecemos. Pois bem, os filmes, né, nos trazem uma realidade assim muito radical do Islã, a própria mídia em si, mas uma rápida analogia para nós entendermos melhor aquilo que a mídia vende ou trabalha. Tendo uma visão nossa do Brasil para uma Europa da vida, ou até mesmo alguns países africanos, se olhar Rio de Janeiro, você vê muita violência. Os próprios filmes feitos no Rio de Janeiro traz essa realidade de violência, mas no geral não é daquela maneira. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita, e olhando para o lado islâmico, para os países do Ocidente, ou outro país que tenha população islâmica, ou até uma lei islâmica naquele país, nós vamos ver outra realidade. Para nós, ainda dentro dessa ideia. Óbvio que um jovem que se envolve no tráfico, a sua família não quer envolvido naquilo. Uma das realidades que ele se envolve é porque ele vê ali na comunidade que quem tem poder, quem tem dinheiro, ou anda com os melhores carros e motos, é aquele que está envolvido com o tráfico. Dentro dessa realidade, ele vai se envolver buscando isso aí. Mas seus pais não querem que ele se envolva. O mundo islâmico é um pouco dessa realidade. Um jovem nascido num país de maioria islâmica, predomina a Sharia, a lei islâmica ali. Ele vê que os radicais é quem tem mais dinheiro, é quem está com o maior número de mulheres, que isso nós vamos ver mais na frente, essa quantidade de mulheres que eles se casam. Ele vê os carros que eles andam, o respeito que ele tem na comunidade. Então ele é incentivado, influenciado desta maneira, pelo que ele está vendo. Mas os seus pais não querem que ele se envolva, que ele seja um jihadista, um radical do Islã. Então é trabalhado essa mentalidade. Mas nem todos são dessa maneira. Nem todos querem a guerra, como a mídia vende. Nem todos estão envolvidos e gostam disso. Na realidade, sem uma real compreensão. Muitos deles dizem que o Islã é uma mensagem de paz, mas na verdade não é. Eles são muito enganados por alguns versos, algumas citações do Alcorão, o livro sagrado deles, mas a realidade é essa. Nós vemos muita guerra, muita violência. E isso vende na mídia, isso vende nos telejornais, nos cinemas, em Hollywood. E nós vemos muitos jovens se envolvendo por causa disso que ele está vendo. Mas tem outra realidade por trás que nos faz ver que nem todo mundo é assim. Porque nem todo muçulmano é assim, na realidade. Muitos não querem se envolver com aquilo. Nós temos uma visão, todos são dessa maneira. Nem todos. A nossa realidade cristã. Nem todos são pentecostais, nem todos são, gosta mais, aqui que nós dizemos, né, de pular e rodar no poder. Tem uns mais calmos, mas todos fazem parte da comunidade cristã. Mas geralmente quem olha e fala para a igreja pensa que todo mundo é daquele jeito. Porque é o que a internet mostra, as redes sociais, mas tendo essa ideia, temos que saber identificar. Alguns sim, são muito radicais, claro.
por causa de uma interpretação errada, de um mandamento que eles tiveram, de propagar a sua fé pela jihad, pela guerra santa, se envolvem nisso. Mas precisamos entender que nem todos são assim. Mas eu volto a frisar. Tanto os mais maleáveis, nominais, como os radicais precisam de Jesus. Verdade, é verdade. Enquanto você falava, eu estava me lembrando muito de Jonas. Porque o estereótipo, ele constrói uma barreira que impede o missionário de agir, né? Porque seja por medo, seja por preconceito, seja por raiva ou alguma coisa assim, e o Senhor nos dê graça e nos livre de que qualquer barreira se erga entre nós e o envio, né? Entre nós e as missões e o mandato que o Senhor nos deu. Porque Deus manda Jonas ir pregar contra Nínive, pedindo para que ele, ordenando para que ele vá e anunciando o juízo, esperando que vai ter misericórdia para aquela cidade se eles se arrependerem, né? Mas se ninguém pregar, quem vai ouvir a mensagem? Né? Então que esses estereótipos eles não sejam mais gritantes, falem mais alto do que a voz do Senhor que nos envia, né? Excelente colocação, né, Jonas? Esse povo não, Deus, esse povo mata e persegue também, são radicais, e a ideia que nós temos é errada, né? Os povos muçulmanos, que a mídia vende, né, corta a cabeça do cristão, dessa realidade, porque eles não têm um verdadeiro entendimento de quem é Jesus. Eles até conhecem um pouco de Jesus na fé, no Islã. É interessante que o Alcorão tem mais versos, falam mais de Jesus do que o próprio Maomé, o profeta deles. Só que numa ideia que eles têm que Jesus foi só um profeta qualquer como o outro e não realmente o Filho de Deus. Mas quando eles descobrem, eles entendem, eles têm a sua vida transformada. Engraçado, é impressionante, né? Como o evangelho ele é transformador e simples. Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, como é que se prega para um muçulmano? Né? Nesse choque aí, a gente pode pensar, como é que se prega para um muçulmano? O que é que eu vou fazer? E aí vem, ao mesmo tempo, é uma mistura da falta de conhecimento da cultura deles, de quem eles são, e um medo natural que dificulta o nosso raciocínio, né? Mas o evangelho é simples, né? É anunciar quem é Jesus. Eles já conhecem de certa forma, né? Teoricamente, já ouviram falar, mas se não experimentarem um relacionamento com Jesus de verdade, se eles não realmente conhecerem aquele Jesus que está ali descrito, mas que eles não conheceram de fato, não vai ter a salvação verdadeira, né? Então, eu acho que o anunciar, mesmo aos povos muçulmanos, eu me lembro muito de Filipe chamando Natanael. Vem e vê, né? Vem e experimenta quem é esse que eu encontrei. E esses povos também precisam conhecer, né, Didio? Verdade. Parece muito que às vezes nós estamos lendo a Bíblia, encontramos alguma história, algum personagem, nós não tínhamos aquela realidade, e em um estudo, ou até ouvindo a pregação de um pastor, nós olhamos, nossa, tem esse personagem, tem essa história tão interessante, não tinha percebido. É igual a muitos muçulmanos. Jesus realmente é isso, é o Filho de Deus, olha o que ele fez. Porque alguém chegou, explicou e ensinou para ele. Perfeito, perfeito. E eles precisam conhecer o Jesus que é Deus também, né? Sim. Didi, você estava falando, existe, apesar de existir todo esse cenário que não é exatamente como a gente conhece aqui, você bem falou que existem as atrocidades que acontecem realmente, e você já teve uma experiência no campo missionário, né? Você conta um pouco sobre essa experiência pra gente, por favor? Pois bem, existe, para ser bem rápido aqui, os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os mais radicais, é de onde vem todo terrorista, essas, digamos assim, facções dele, o Talibã, Al-Qaeda, o ISIS, o Boko Haram, e por aí vai. Os xiitas mais radicais. Os sunitas são os mais maleáveis. Eu estive no Senegal, que é um país que, quando eu estive em 2019, 96% daquela população era muçulmana, islâmica, e a grande maioria era os sunitas, os mais maleáveis, mais calmos. Mas, vez por outra, você poderia encontrar com um radical ali na rua ou em aldeia, em alguma localidade.
e essa questão de atrocidade, né? De coisas violentas que acontece muito, como eu falei. Os radicais, eles realmente perseguem, matam, aprisiona. O que nós passamos, uma cena, não nesse sentido, nós nos deparávamos mais com os mais maleáveis, os sunitas. Nós começamos uma programação com o pessoal que a missiologia identifica como janela 4-14. Crianças de 4 anos a adolescentes de 14 anos. Fomos para um bairro naquela cidade, estávamos em Ziguinchor, no sul de Senegal, próximo já a Guiné-Bissau, a fronteira com outro país. E em um daqueles bairros nós tínhamos atividades toda sexta-feira à tarde. Nós conseguimos realizar, na verdade, 3 sexta-feiras. Depois nós entendemos a realidade que nós estávamos. Na primeira sexta-feira levamos um alimento, brinquedos para as crianças. Na segunda não levamos, na terceira nós não levamos, nós fomos impedidos. O imame, que é como se fosse o pastor deles, o sacerdote, proibiu a nossa equipe. Olha, vocês não podem vir mais para cá, estão confundindo a mente das crianças, estão falando sobre Issa, que assim como eles identificam Jesus. E nós somos impedidos de ir para aquele bairro, para aquela região. Depois que nós entendemos o perigo que nós estávamos. Nossas atividades eram do lado de uma mesquita. Logo na frente tinha a mesquita. Estávamos com muitas crianças e sexta-feira à tarde, num dos horários da oração principal dos muçulmanos. Então era todo um contexto contrário que nós estávamos. E nós somos impedidos e infelizmente nós não voltamos àquele bairro. Mas para finalizar essa questão, o poder do evangelho é tão grande, é tão profundo, que eu acho que um mês depois nós estávamos do outro lado da cidade realizando uma campanha evangelística em um local fechado. Na rua não podia acontecer, era num estádio, como se fosse um estádio de futebol. E 3 daqueles adolescentes nos viram do outro lado da cidade, distante, e perguntaram: não vamos mais para lá falar de Issa, queremos conhecer mais sobre Issa, que era Jesus. Aí nós não podíamos dizer que fomos impedidos pelo sacerdote dele, pelo pastor, né, o imame deles lá. Dissemos: não dá mais certo para ir. E eles ficaram curiosos em conhecer quem é Jesus. Então a semente ali foi gerada, estava começando a brotar. E nós acreditamos que pelo menos aqueles 3 poderão entregar a sua vida a Jesus e anunciar Jesus para os outros. Glória a Deus, Deus abençoe. Que no final das contas a gente sabe é o Espírito Santo quem move o coração e traz essas pessoas e convence do pecado. Sobre frutos, né? Sobre frutos no campo, sobre como o Espírito Santo age. Compartilha com a gente mais uma história sobre isso, para que o pessoal se encoraje mesmo, né? Para que eles vejam que o Senhor ele tem agido e ele age. E como é lindo quando o Senhor age, né? Eu me lembro de uma história que você contou pra gente lá na Imagem, sobre uma meninazinha que participava dos trabalhos que faziam com as crianças. Eu não sei se ela estava nessa janela 4-14, estava? Sim, estava. Acho que ela deveria ter de 11 para 12 anos. Muito bem, isso aí, a mesma atividade, mas em outra localidade. Essa que eu falei foi num bairro e essa outra foi numa aldeia. A aldeia tem uma mistura muito grande, a cidade também tem, mas na aldeia é maior. A mistura do Islã com as crenças africanas, com o animismo, muito forte isso lá. Então, e o público na aldeia é sempre maior que na cidade, muita criança. Nós íamos, essa que eu falei era na sexta, e esse que eu vou falar agora é no sábado. Tínhamos um projeto de futebol na cidade, quando terminávamos, ia à tarde para essa aldeia. E com as crianças lá, trabalhando, evangelizando, de uma maneira que o público infantil venha a entender, nós possamos chamar a atenção deles com a roupa mais diferente, mais colorida. E a dinâmica é diferente para um público adulto, né? A mensagem do evangelho é a mesma. O pecador precisando de um salvador. Mas a maneira de transmitir ela é diferente de acordo com o público. E os pais muçulmanos não deixavam as crianças ir para aquelas atividades. Nós tínhamos mais crianças de pais animistas. 1 ou 2, poucos muçulmanos iam ali, talvez escondidos dos pais, como essa que eu vou contar agora. Uma menina, ela sozinha elaborou uma própria maneira de ouvir o evangelho. Não fomos nem nossa equipe que elaborou essa estratégia. Ela ia toda tarde com a bacia cheia de amendoim,
na aldeia era muito comum a janta. Nós jantávamos às vezes um punhado de amendoim. Isso é um detalhe aqui, posso até contar depois. Alguém diz, amendoim é muito bom, é forte, mas talvez você coma 1 ou 2 vezes toda noite, você jantar só amendoim, é diferente. Então ela ia lá com essa bacia cheia de amendoim. Ela nem oferecia amendoim para a equipe, mas ela dizia aos pais dela que ia vender para o tubabe. Tubabe é branco, né, na língua deles, no Wolof. E ela chegava lá, ficava com a bacia e ficava assistindo, olhando o que estava acontecendo. Os pais pensavam que ela estava vendendo, comprávamos 1 ou 2 ali para ela poder vir de novo no outro sábado, mas teve um dia que ela falou algo muito extraordinário. Como ela não falava o francês, a língua oficial do país, ela falou no Wolof, a missionária que estava lá conosco, a Priscila, você conheceu a Priscila? Sim, sim. Nos traduziu. Ela disse que, a menina falou assim, depois de toda a atividade realizada, já tinha terminado, ela disse, olha, um dia eu quero adorar o Deus dos brancos, porque eles estão aí, eu estou vendo, eles estão sorrindo, eles estão se divertindo, eles estão pulando, estão brincando, estão adorando o Deus dele. Aí ela falou que lá na mesquita eles não podem sorrir, não podem pular, não podem se divertir. É muito sério a questão de aprender e decorar o Alcorão para as crianças. E principalmente para a mulher, mais radical ainda essa questão dela sorrir, dela se divertir. E aquela menina viu a maneira que nós estávamos adorando. Ela disse, um dia eu quero adorar o Deus dos brancos, como eles estão adorando. Porque eu quero adorar um Deus que eu possa sorrir, eu possa me divertir, eu possa brincar e ele possa receber a minha adoração. É muito lindo, porque é uma pessoa realmente reconhecendo o fruto do Espírito nos missionários ali, né? Nos que estão vivendo com o Senhor, porque a palavra diz, né, que uma parte do fruto do Espírito é alegria, né? E quando a gente realmente vive com o Senhor e ama o Senhor, isso transparece para as outras pessoas que estão ali fora, independente de quem seja, do contexto social, do contexto religioso dessa pessoa, isso fica bem claro, né? Sim, sim. E é lindo demais. Na época que tu contou a primeira vez pra gente lá, eu fiquei muito emocionado com essa história. Porque mostra realmente como o Senhor, ele chama os seus e encontra, independente de onde ele esteja, né? Eu lembro que eu mostrei a imagem no dia lá, né? Fica mais forte ainda, né? No podcast não dá pra ver, mas dá pra sentir, pra ter essa realidade. Mas depois você pode ver essa imagem em outro local aí. Perfeito, perfeito. Foram tantas outras experiências que a gente ouviu você contando também, né? Talvez faltaria tempo pra contar tudo, mas tem alguma coisa a mais assim que você queria colocar sobre como foi a tua experiência lá, o que o Senhor tem... Lógico, você não vai contar, dar o spoiler do que o Senhor tá para fazer na sua vida, e a gente entende que também tem a questão do... tem coisas que a gente guarda para nós e no Senhor, né? Mas o que você entende que são os seus próximos passos aí, o que o Senhor tem te chamado a fazer daqui para frente? Pois bem, para entender um pouco dessa chamada, né, e chegar no que Deus ainda tem a fazer, eu estudando sobre missões, analisando o contexto mundial, existem 3 religiões muito grandes, não cristãs: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E o Islã é o mais difícil de se acessar. É o que tem menos missionário enviado. Eu sempre gostei muito de desafio. E eu pesquisando, eu sozinho em casa, eu vou me interessar um pouco mais por esse povo. Por que a dificuldade dos missionários ir? Porque algumas igrejas não investem, não mandam. Depois dessa toda realidade, né, desfigurada, essa questão da opressão demais que a mídia faz. Eu pesquisando, e cada vez mais que pesquisava, ia estudando, me interessando mais por esse povo. Aí fui para a Imari, e o prato da nossa escola foi num país de maioria islâmica. Aí lá foi a gota d'água. Tudo aquilo que eu estudava, que eu pesquisei, vendo e vivendo a realidade, eu me apaixonei ainda mais por esse povo. Isso realmente é isso que Deus tem direcionado na minha vida. Eu entendi que Deus começou a me mostrar ainda na minha casa, ainda no conforto lá, comecei a estudar de frente para um computador, para o celular. Estudamos um pouco mais na base da Imari para viver aquilo que nós vivemos na África.
E depois daquilo, apaixonado ainda mais pelo o mundo muçulmano, eu passei a estudar mais, a me envolver e seguir páginas nesse sentido do mundo islâmico. Os missionários que nos receberam lá nos orientou muito bem, o Marvin e a Priscila, eles estão em um contexto bem mais radical ainda do que estavam em 2019. E eu entendo algo interessante, que o Islã da África é um pouco diferente do Islã do Oriente Médio. Digamos assim, que é o mais raiz, né? Nós utilizamos essa nomenclatura, um é mais Nutella, por assim dizer. Mas aí Deus tem gerado isso no meu coração, um amor ainda mais muito grande pela vida, pela alma dos povos islâmicos, dos povos muçulmanos. Glória a Deus por isso. E sabe que isso me lembra que o Senhor está o tempo todo falando, né? Sim. E eu tenho pensado sobre isso esses últimos tempos, que é que o Senhor vai falando, a brisa suave, como ele falou para Elias, aos poucos. E lá atrás você não imaginava completamente, ou talvez imaginasse, não sei, que ia chegar até aqui, e agora você não sabe o que tem pela frente. Mas pelo que o Senhor vai falando, a gente vai juntando as peças, né? Juntando as peças e fazendo como Maria, guardando no coração, para que num determinado momento tenha peças suficientes para você ir lá, montar o contexto e era isso que o Senhor queria, é isso que Ele quer até agora, né? Então, isso serve pra gente também, né? Para se manter confiante e animado no Senhor, de que Ele continua falando e vai dar mais direções, novas direções, os próximos passos. E a gente fala isso também para você que está nos ouvindo, para que você se anime sobre isso também. Mantenha os ouvidos atentos e os olhos abertos para o que o Senhor tem feito, as situações que Ele tem colocado diante de você, os interesses que Ele tem despertado no seu coração, porque o Senhor é quem opera tanto o querer quanto o realizar, né? Então, se há algum desejo no seu coração, analise bem, veja, junte as peças e espere o tempo certo que o Senhor vai te dar a oportunidade de saber o que Ele espera de você, né? Como Ele quer a sua vida para glorificá-lo. Perfeito. Ótima colocação. E procurar sempre servir a sua igreja, né? Quando você vai servindo, Deus vai gerando ainda mais dentro de você o desejo pela obra e entregando um povo para você amar, para você interceder por eles e colocar naquele local específico. Como eu falei no início, né? Chamada universal para todos, chamada específica. Às vezes nós queremos focar logo de início a chamada específica. Qual é o povo? Qual é a nação que Deus vai me levar? Como é que Deus vai me usar? E não queremos ser da chamada universal, de servir de maneira completa. Quanto mais nós servimos a igreja, mais Deus vai gerando no nosso coração. Ronaldo Lindório diz, né, que ninguém será uma bênção longe se não for uma bênção perto. Sirva a sua igreja, seu pastor, seus líderes, e Deus vai gerar muito mais, como tem gerado no meu coração, gerando o seu para um povo, para uma nação, seja onde Deus queira lhe colocar. Perfeito, perfeito. E eu me lembrou agora, fazer um gancho aqui. Você mencionou os amendoins. Sim. E a gente tinha conversado sobre o sanduíche de ervilha, que inclusive eu fiz em casa, era gostoso, gostei, achei bom. Mas eu me lembrei disso porque a vida missionária não é glamour. Sim, sim. Né? Tem adrenalina, né? Tem uns que gostam de adrenalina e pensam que vão para a vida missionária para sentir esse gás, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre o serviço. Sim. É sobre se entregar, é sobre conhecer mais o Senhor e conhecendo mais a Ele, se portar como Ele se portou, né? Esvaziando de si mesmo. E isso foi perfeita a tua colocação, porque a gente se parece mais com o Senhor. No último episódio que saiu, o pessoal deve ter ouvido, a gente falou sobre isso. Que o serviço, ele transforma o nosso coração. O serviço, ele molda o nosso coração, porque ele nos coloca no nosso lugar, como servos que nós somos, né? E servos que não são dignos daquela tarefa, mas que aquela tarefa nos foi dada para ser feita. E o Senhor ainda nos dá a graça de transformar o nosso coração enquanto nós trabalhamos, né? Então, lembre muito bem, você que está nos ouvindo, se você tem desejo no seu coração por missões, lembre-se de que o serviço a quem quer que seja, em todo lugar onde você estiver, na sua igreja principalmente, é o ponto de partida para isso, porque
a partir do serviço que o Senhor vai capacitá-lo cada vez mais, te ensinar a depender, te ensinar o seu lugar de servo, né? O nosso lugar de servo. Quem não serve, não serve, né? Quem Essa não serve, frase não tão serve. redundante, mas é uma verdade. E a gente tem até a brincadeira, né? Você tá servindo? O pessoal que é de fora escuta a gente falando um negócio desse e assim, rapaz, isso é amigo falando um negócio desse, perguntando se o cara serve pra alguma coisa. Mas é isso, gente. O serviço é a raiz, né? Na verdade, missões é o serviço, né? Sim, com certeza. É um grande serviço. Estamos chegando ao final desse episódio e eu queria deixar esse último momento para Dídimo fazer algumas considerações finais. E ele tá daqui a alguns dias indo com o pessoal, o restante da equipe da EMAD para o prático. Se quiser falar um pouquinho sobre isso também, compartilhe com a gente. Pois bem, meu amigo Willy, eu quero agradecer esse convite, a lembrança do meu nome, estar participando do primeiro episódio dessa série, né, dentro dessa área de missões. Sinto-me muito grato por isso. E a todos que estão nos ouvindo, que motive-se ainda mais por missões. Se envolva, seja comprometido com missões. Esse podcast sendo de uma igreja missionária, se envolva com a sua igreja. Ou quem está ouvindo que não é da cidade, mas trabalhe na sua igreja, independente da que seja. Mas focando essa aqui que nós estamos, o que eu tenho aprendido e vivido com homens e mulheres desse ministério, nos desperta também esse desejo de missões. Aonde você estiver, como nós estávamos falando, sirva na sua igreja, o seu pastor, o seu líder, e Deus vai lhe capacitar ainda mais. Estude, se Deus tem colocado um povo no seu coração, uma nação, estude, pesquise, capacite-se mais e mais, que no tempo certo Deus vai lhe dar a oportunidade de você viver o que Ele tem para a sua vida. Nós vamos estar agora, o pessoal da EMAD, curso transcultural, vamos estar no dia 24 de outubro, vamos estar indo para a Bolívia, será o nosso prático, lá em Santa Cruz de la Sierra, mais precisamente com os povos Quechua, vamos estar com os Quechua lá, e nós estamos muito gratos a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando. Aprender uma nova língua, o espanhol nunca foi meu forte. Sei um pouquinho do inglês, domino não 100%, mas um pouco bem o francês. E estudando o árabe, né, que é dos povos muçulmanos, mas aprendendo agora o espanhol para estar ali, na Bolívia, com aquele povo. Que você possa estar orando por nós, intercedendo, para Deus nos dar vitória. Se envolva com missões também orando, também intercedendo pelos missionários. Amém, amém, Dídimo. Que o Senhor abençoe você e toda a equipe da EMAD. E obrigado por estar aqui com a gente, por se disponibilizar e servir também, né? E através desse podcast servir também e com a sua experiência, com as suas histórias, o que o Senhor tem feito na sua vida, edificar outras pessoas também. Esse foi o nosso primeiro episódio dessa série. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio e até que o Senhor venha. Maranata!